Olá a todos, boa tarde, tudo bem? Mais uma live aí de saúde para a gente estar conversando. Hoje vai ser super interessante, a gente vai conversar bastante com o Dr. Edivaldo, ele lá direto de Lisboa. Então vai ser muito gratificante conversar com ele sobre anatomia, neuroanatomia. Olá, Dr. Edivaldo, seja muito bem-vindo. E aí a gente vai estar conversando sobre anatomia, no qual ele é professor e sobre a doação de corpos, principalmente a doação de corpos, que aí é um caso a se discutir, bem debatido no mundo inteiro. Olá, doutor Edivaldo. Olá, boa noite. Quer dizer, boa tarde aí para vocês, né? Boa tarde Aqui é para boa nós, noite. Tati. Aqui já é boa noite. Uhum. E vamos aumentar isso aqui um pouquinho, pronto. E é um prazer, Ivan, estar com você aqui, mas é a segunda vez, né, que tenho um convite teu para trabalhar, para falar um pouquinho sobre o que a gente, bom, é a minha paixão, que é a anatomia humana, né? E quem me conhece sabe bem disso. Eu vivo, respiro anatomia o dia todo, o tempo todo, apesar É, de ter minhas outras ocupações, mas a anatomia é o que eu vivencio todos os dias, diariamente. Há pouco mesmo, antes de entrar aqui, estava conversando com os colegas anatomistas do Brasil sobre algumas novas propostas em que estamos aí como projetos, né, para o que se vem depois dessa confusão toda em que nós estamos passando infelizmente. com esse problema do coronavírus, né? Mas, enfim, sigamos em frente e conversar sobre anatomia para mim é sempre um prazer. Com certeza, é um prazer enorme, professor Edivaldo, tê-lo novamente. Está conversando mesmo com essa distância enorme, mas volte logo aqui Pois no é, Brasil para visitar a gente, tá? Mas é um com prazer muito certeza. falar aí sobre essa área apaixonante que é a anatomia, a neuroanatomia. Pode falar, já deixa assim uma expectativa muito grande, porque nós da área de saúde dependemos muito da anatomia, né? E essa área de doação de corpos é um tema que precisa ser debatido muito, porque a gente fala muito da doação de órgãos, doação de É sangue, doação verdade. de medula, mas e a doação de corpos? Isso. Ela existe? Sim, ela existe, né? E aí você Existe. está aqui para desvendar esse mistério que alguns ainda É consideram como verdade. É verdade, e na verdade, Rivânia, o grande problema hoje no Brasil, e na verdade não é do Brasil, é a nível mundial, né, é justamente a falta de corpos para se uhum. estudar a anatomia. E aí não é a falta de corpos para estudar anatomia não só para não só para a medicina em si, mas sim para todos os cursos da área da saúde. Eu vejo erroneamente sendo trabalhado por algumas pessoas o uso da anatomia de uma forma muito trabalhar a anatomia praticamente só com o livro, ou boneco, ou modelo, dos quais eu não repudio, mas eu digo que eles são apenas complementares. Estudar anatomia realmente, conhecer a anatomia, é tocar, é apalpar, é dissecar, né? É ver o que está no livro no corpo, ou vice-versa, ou de repente, muitas vezes, encontramos o que há no corpo, mas que não está no livro, e acontece também de encontrarmos no livro que não está no corpo, enfim, são as chamadas variações anatômicas, né? Sim. E tive até o prazer de publicar um artigo há um ano, 2 anos atrás, com uma colega aqui de Portugal, de uma variação do nervo isquiático. E, enfim, se nós não tivermos o cadáver para trabalhar dessa forma, então muita coisa fica prejudicada. Com Né? Eu certeza. estava lendo uns estudos estes dias e teve um colega que fez um levantamento em Campinas, em que uma das perguntas que ele fez para as pessoas que estavam sendo entrevistadas era justamente se eles confiavam em médicos que haviam estudado ou ter feito a sua graduação estudando apenas com bonecos, né? E
se a gente, eu já participei, já tive o prazer de assistir uma palestra da professora doutora Thelma Mazzucco no Congresso Brasileiro de Anatomia de Sim, 2016, se eu não me engano, foi lá em 2016. Curitiba. Foi em Curitiba. 2016 não, desculpa, 2014 foi em Curitiba, 2016 foi em Natal. E uma das perguntas que ela colocou na hora que ela estava proferindo era justamente isso. Quem daqueles que ali estavam, entende, tinham confiança em ser atendido por um médico que estudou com boneco, ou por boneco. Pensamos que isso não acreditamos que isso não acontece, mas infelizmente acontece. Houve um crescimento muito grande de faculdades de medicina, desproporcional, inversamente proporcional ao que antigamente se tinha no Brasil, ou melhor, antigamente não, ainda há no Brasil, que é justamente o uso dos corpos cadavéricos não reclamados por suas famílias. Hoje, a maior parte desses corpos utilizados nas universidades brasileiras são de corpos não reclamados por suas famílias. Entretanto, isto já vem mudando um pouco, porque existem algumas universidades brasileiras que já estão tratando e trabalhando com a doação de corpos em vida. Então, o indivíduo em vida, ele doa seu corpo à ciência, né? E doando o seu corpo à ciência, ele está nos ajudando e nos prestigiando com o seu corpo a desvendarmos mistérios que ainda não conhecemos. Erroneamente, eu digo, Edivaldo Júnior, digo, erroneamente, alguns pesquisadores colocam que na anatomia não se há mais nada a descobrir. E eu digo isso, eu coloco que isso é errado, tendo em vista que muitas das variações anatômicas, elas acontecem, elas já estão descritas, elas já estão nos livros, nos artigos, etc. Entretanto, conhecer, saber quem são essas alterações, o que elas podem comprometer ou não. Existem casos, por exemplo, eu já participei de várias necrópsias, eu já fiz várias necrópsias, eu já dissequei vários cadáveres, mas existem variações anatômicas que eu nunca vi na minha vida. Ou vi no livro, ou nunca vi mesmo. Por exemplo, uma delas que eu via muito ser falada e eu estudei, já tinha lido bastante livros, porque quase todo livro tem isso, é a diferença na quantidade de lobos que existem nos pulmões. O pulmão direito tem 3 lobos, o esquerdo tem 2. Depois de muitos anos, em uma aula que eu estava dando no IML de Juazeiro, da Bahia, Juazeiro da Bahia, o cadáver que estávamos trabalhando naquele dia, ele tinha um pulmão direito com 2 lobos. Então era algo que eu nunca tinha visto ao vivo. E só tinha visto isso em livro, ouvido falar em livro. Então é importante a doação dos corpos para que nós, nas universidades, possamos trabalhar uma anatomia mais verdadeira com os alunos. Não digo que as outras são falsas, mas é uma anatomia palpável. Por exemplo, aqui na Universidade Nova de Lisboa, nós damos a disciplina chama-se de Anatomia Regional 1 e 2, que são as disciplinas de dissecação cadavérica. Essa disciplina de dissecação cadavérica, antes do aluno pegar no bisturi para dissecar, para fazer o seu primeiro corte, tirar uma pele ou qualquer coisa do tipo, antes disso, a primeira coisa que nós orientamos eles é apalpar o cadáver. É ver o que é normal do que é patológico. Ver o que está correto do que é errado. Percebe? Coisas que a gente não consegue ver num boneco, coisas que a gente não consegue reproduzir num modelo anatômico. Eles são importantes, são importantes. Eles são essenciais, são essenciais. Mas não substitui a importância do cadáver. Então, hoje em dia, nós estamos trabalhando na conscientização
da população em doar seu corpo às universidades. E esse processo digamos, não é um processo complexo. É um processo que muitas pessoas, inclusive, têm esse desejo, porém, muitas pessoas não têm o conhecimento de que as universidades recebem esse tipo de doação. Tá certo? Então, por exemplo, tem a professora Andrea Oxley, lá no Rio Grande do Sul, né, que a professora Andrea é um dos programas de doação de corpos do Brasil que mais tem sucesso. Né? Então, ela sempre recebe doações, ela tem um quantitativo muito considerável de doações em vida e também tem muita quantidade, tem os seus corpos para ser utilizado. Para você ter uma ideia, Rivane, antigamente, aí no Brasil, o aluno que entrava no curso de medicina, ele tinha um corpo para ele, para ele dissecar durante todo o seu período de graduação, né? Entretanto, hoje, o que é que acontece? Quando tem, ele ou acompanha o professor dissecando, ok? Ou ele já tem a peça dissecada, mas ele nunca dissecou. Sim, sim. E isso, para um aluno, principalmente da medicina, isso é muito importante, dissecar. Se ele não disseca, acaba se tornando um problema. Entende? Então, uma forma da gente construir, ou melhor, ter uma captação de corpos que permita-nos fazer esse trabalho é justamente através da doação de corpos. O que é que houve hoje? Houve um grande quantitativo de faculdades de medicina que cresceram exponencialmente e inversamente proporcional ao quantitativo de corpos não reclamados. Né? Por exemplo, a Universidade Federal de Pernambuco, eu me recordo bem, há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, recebiam 2, 3 corpos por mês. Hoje, quando recebe, é 1 por ano. Quando recebe. E olha que a Federal de... Exatamente, a Universidade Federal de Recife, Pernambuco, desculpa, a Universidade Federal de Pernambuco tem muitos cursos na área da saúde. Posso até estar sendo equivocado aqui, mas tem curso em todas as áreas da saúde. Então, tem curso na medicina, tem curso na biomedicina, tem curso de ciências biológicas, tem odonto, tem fonoaudiologia, tem fisioterapia, tem nutrição, tem fisioterapia. Enfim, tem um leque, pode-se dizer que todos os leques, ok, dos cursos da área de saúde que acabam sendo comprometidos por essa falta. Né? Eu dou graças a Deus que quem foi minha professora foi a professora Maria da Conceição Constant, conhecida como professora Conchita, foi professora de muitos colegas que hoje trabalham na anatomia, que hoje são médicos, que hoje são enfermeiros, que hoje são tantas outras áreas, né? Enfim, dentro da área da saúde. E mesmo na época, estudando em uma faculdade particular em Recife, fazendo um curso de biologia, que eu sou biólogo por formação, ela me ensinou a dissecar e me ensinou a dissecar justamente face e pescoço, que era a área dela, que ela era odontologista. E deu aula por muitos anos ao odonto. E foi ela que me ensinou e muita coisa do que ela falava para mim naquela época, eu levo e trago até hoje. Então, isso faz com que me permite trabalhar com uma destreza mais consciente e até mesmo com propriedade dentro dessa questão de trabalhar o corpo como um livro. Eu digo que o corpo humano é um livro. Sim. E nós vamos abrindo cada capítulo e vamos estudando de acordo com a nossa necessidade. Então, é importante nós termos estes programas. É um conhecimento aí eterno que todos os dias a gente tem, como o senhor acabou de dizer, um novo capítulo. Mas, professor, digamos, eu sou doadora de órgãos. Eu quero doar meu corpo para a ciência.
Eu procuro a instituição a quem eu quero atuar, eu procuro um órgão judicial para que seja feito um termo. Como é que eu procedo dessa forma? Uhum. Pronto. Para aqueles que querem doar seu corpo à ciência, o que é que deve ser feito? Então, muitas destas universidades já têm os seus programas de doação de doação de corpos online. Então, o interessado, primeiro, ou vai no site da instituição ou procura a instituição, ou um ou outro. Ao procurar a instituição, o cidadão ele vai ser orientado pelas pessoas que lá estão a preencher uma ficha. Essa ficha ele vai levar a um cartório, fazer o reconhecimento, ok? E vai trazer uma cópia fica com ele, outra cópia fica com a instituição. E aí vai para um arquivo, onde ele vai ficar arquivado. Ele vai receber uma carteirinha de doador do seu corpo, ok? Sim. Quando aquele cidadão ele for a óbito, e outra coisa importante, detalhe importante, é informar a família o interesse dele em doar o corpo dele para o estudo, para o estudo da ciência. E a família, a partir do momento que aquele corpo entrar em óbito, ela entra em contato com a instituição, tendo já a carteirinha do doador, vai falar o número dele de inscrição. As universidades se responsabilizam em buscar esse corpo onde houve o óbito e levar para a universidade. Ou seja, todo o gasto com funerária é inteiramente da universidade. A família não gasta absolutamente nada com isso. E aí pode perguntar, então a família não pode nem se despedir, fazer a despedida do corpo? Pode sim, não tem problema. A diferença é que, ao invés do corpo sair do hospital ou até mesmo sair da casa do falecido e ir para o cemitério, ele sai dali e vai para a faculdade. Percebe? E aí, na faculdade, já tem uma equipe esperando para receber esse corpo, a gente recebe, e aí cada faculdade tem a sua forma de fixar esse corpo para que nós possamos, posteriormente, trabalhá-lo dentro da anatomia. Uma outra coisa extremamente importante com a doação de corpos, qual é, Rivanha? É o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas. Hoje em dia, o que há de treino cirúrgico, o que é necessário de treino cirúrgico em cadáveres para os médicos é absurdo. Aqui mesmo na Universidade de Lisboa, quase todo final de semana tem cursos de treino médico, seja para os médicos, seja para quaisquer outras áreas da saúde, né? Então, esse corpo, por exemplo, suponhamos que aqui recebemos o corpo hoje, esse corpo ele vai ficar guardado, né? E de acordo com a necessidade, a gente vai tirar esse corpo, usa ele num curso, usa em um outro, ou depois ele passa para a disciplina de dissecação. Utilizamos esse corpo até o limite. Entende? Certo. Depois disto, esse corpo ele é cremado, tudo isso por conta da universidade, a família não paga nada. Depois que nós utilizamos, ele é cremado e é entrado em contato, e entra-se em contato com a família para saber se a família vai querer as cinzas ou não. E aí fazer digamos que a homenagem final ao ente querido. E sempre temos o agradecimento por esse cidadão ter se doado para que nós pudéssemos treinar médicos, treinar fisioterapeutas, treinar nutricionistas, treinar enfermeiros, né? E poder fazer um ensino da área da saúde, um ensino médico diferente
E posso dizer com todas as palavras, o ensino mais fidedigno. Porque estudar com cadáver é totalmente diferente do que estudar com boneco. Quem já praticou sabe do que eu estou falando. Né? É pura verdade. Então, esse é o objetivo, na verdade, esse é o objetivo hoje de nós tentarmos alavancar os programas de doação de corpos no Brasil para que nós tenhamos esse material e que possamos produzir não só ciência propriamente dita, com descobertas, etc., mas também treinar os médicos, treinar os odontólogos, treinar os bucos e todos aqueles, sem sombra de dúvidas, que precisam que precisam do corpo para esse ensino. E nós, biólogos e biomédicos, entramos nessa história. Né? Afinal de contas, professor, o que é que eu estou fazendo aqui no meu doutoramento? O que eu estou fazendo no meu doutoramento aqui é técnicas de conservação cadavérica, né? Para que esse cadáver possa ficar mais, digamos assim, que esse cadáver possa estar útil a esta gama de futuros profissionais da saúde por mais tempo. E nesse caso, que seja esse cadáver, no caso aqui em específico, com a técnica que foi desenvolvida aqui, em que o cadáver, quando nós dissecamos, quando nós apalpamos, quando nós manipulamos, a sensação é como se o cadáver estivesse anestesiado e não morto. Ele tem todos os movimentos, ele mantém os movimentos, ele mantém o frescor da pele, ele mantém a mobilidade da pele, ele mantém a coloração de pele e de tecidos. Não tem esse negócio de artéria vermelha, veia é azul, nervo é amarelo ou branco, linfático é verde e fica tudo ali florido, bonito, maravilhoso, né? Na verdade, então é ver mesmo no corpo, e aqui não se usa, só se usa formol aqui para fixar sistema nervoso central, porque ainda hoje é um problema, e é uma das minhas vertentes dentro do doutoramento, é tentar ver como é do formol. Certo. E Não sei se o senhor está conseguindo me ouvir. A conexão do senhor parou. Não, estou não, Ivan. Voltou agora. Voltou. Uhum. A conexão do professor Edivaldo parou. Deixa eu ver se... Alguém colocou primo, sua imagem parou. Conseguiu me ouvir, professor? A conexão deve ter tido algum problema, até porque o senhor está lá do outro lado, né? Está lá em Portugal, a gente aqui no Brasil. Então a conexão parou. A gente pode fazer o seguinte: eu posso dar continuidade, tá, com o professor Edivaldo. Ele grava um vídeo, eu faço as perguntas para ele, grava um vídeo e manda para a gente. Tudo bem, professor Edivaldo? Você está conseguindo me escutar? Voltou? Está conseguindo me escutar? Estou aqui já. Ah, tá, então. Vamos ver se o pessoal está escutando aí. Pronto. Alguém continua parado. Pronto, agora sim. Voltou. Pronto, voltou. Então, Estão avisando aqui. agora sim. Coisas da tecnologia, né?
Sim, sim, sim. Então, Rivan, o que estavas falando aqui? Na hora que cortou, eu não cheguei a ouvir. Era a respeito da conservação do sistema nervoso central, que é um dos seus trabalhos aí na Faculdade de Engenharia Biomédica e Conservação Cadavérica. Pronto. Então, como eu estava falando, o método que se usa aqui é um método que, a sensação que nós temos quando apalpamos o corpo é que ele está, na verdade, anestesiado. Só sabemos, obviamente, que não está anestesiado, que está em Uhum. óbito, porque ele está frio, saiu da câmara fria, Sim, a mobilidade, a cor dos tecidos, a qualidade mantém-se da mesma forma, como se o indivíduo tivesse ido a óbito minutos ou horas antes. Então, a técnica que nós estamos levando lá para a Universidade de Pernambuco e vamos implementar no campus de Recife, que é justamente trabalhar esse corpo com na sua fixação, né? Permite treino cirúrgico, permite fazer pesquisa, permite dissecar numa qualidade sim, que é praticamente como se estivesse trabalhando com o indivíduo vivo. Então, todo e qualquer profissional da área da saúde vai poder trabalhar. Ter o toque que uma coisa sim. que os bonecos, que os modelos não nos transmite é esse toque, né? Apalpar, A sensação sentir. é única. Muitas vezes é fechar o olho e tocar o corpo para saber o que é que está tocando, para saber o que é que está manipulando. Muitas vezes os médicos fazem incisões em alguns lugares, em algumas regiões do corpo muito pequenas, precisam trabalhar em um espaço muito pequeno e que muitas vezes quem são os olhos dos médicos, são os dedos, é a Sim. mão, é o toque. E isso a gente só consegue com o corpo. Boneco a gente não consegue de jeito nenhum. Modelo de jeito nenhum. Né? Professor, Então, o e indivíduo... quando existe, Pois quando não, tem um pode falar. corpo que foi doado, como é que vocês sabem se esse corpo está infectado ou não? Qual a procedência? Da seguinte forma, aí, velho. Quando a família entra em contato, né, com a universidade e diz que o senhor ou a senhora, fulano de tal ou fulana de tal, foi a óbito, uma um dos documentos que tem que ser entregue à universidade junto ao corpo, e quem faz quem leva é a funerária, é Hum, o laudo médico, né? Vai a certidão de óbito anexada ao laudo médico. Com aquele laudo médico, claro, com que nós visualizarmos no corpo, nós iremos saber se foi a causa morte foi associada a algum infectante, né, ou não. E se esse infectante ele é de alto poder, né, infeccionar, possa estar que ali hoje, querendo ou não, vamos tratar e falar dessa questão, por exemplo, do coronavírus. O coronavírus é hum, sabido que no corpo ele passa ainda um tempo vivo mesmo após o óbito. Motivo pelo qual, ou melhor, um dos motivos pelos quais um corpo que vai a óbito pelo coronavírus, ele não pode ser velado. Ele é posto dentro do caixão, o caixão é lacrado e é enviado imediatamente para o cemitério. Né? Dois motivos, como todo mundo pode ver, a falta de aglomeração de pessoas, que não pode ter, né? Para não haver disseminação desse patógeno.
o próprio corpo que foi ao óbito não ser um Propagação? propagador desse patógeno, né? Então, corpos com infectantes, né, patógenos altamente infectantes, o ideal eu já tive a oportunidade aqui, já em Portugal, de acompanhar um caso de um corpo à universidade foi um laudo de apendicite aguda infectante e ela tinha se extravasado no abdômen. E quando nós recebemos o corpo estava com uma laparotomia abdominal. E só pela laparotomia, né, a cirurgia estava fechada, estava feito curativo, mas só em vermos aquilo ali já ficamos na dúvida se iríamos recebê-lo ou não. Porque até então, quando o documento chega, ele vai para a secretaria do departamento e o corpo segue para o laboratório. Então, antes de até mesmo colocá-lo dentro da câmara e fazer o embalsamamento com um líquido, nós recebemos que já despertava essa, e fomos dar uma olhada no laudo médico, no laudo que veio do hospital, e realmente constava que ele tinha ido ao óbito por conta de uma apendicite aguda. E como eu falei aqui, o corpo, ele a técnica que é utilizada aqui, por mais que ela consiga destruir bactérias, consiga destruir vírus, certo? Nós não, pelo menos aqui na universidade, uma norma da universidade não utiliza esse tipo de corpo. E aí, consequentemente, o corpo ele não deu entrada, ele deu entrada, mas não chegou a ser utilizado. Naquele mesmo dia, já entrou em contato com a funerária, para a funerária buscar esse corpo e fazer a cremação dele, né? E entrou em contato com a família, agradeceu, obviamente, por quê? Porque a família, apesar do doador dizer que sim, eu quero doar o meu corpo, quem dá o veredito final é a família. Se a família, após o óbito, disser não iremos doar o corpo, mesmo ele tendo doado, tendo registrado em cartório, tendo a carteirinha de doador, entre outros tantos benefícios, ele acaba... e a família, na hora que ele entra em óbito, a família diz, nós não vamos doar, impera o desejo da família. Então, o corpo, ele não chega nem aí para a faculdade, né? A família faz a sua manifestação de agradecimento àquele indivíduo e depois faz o sepultamento no cemitério. Então, basicamente, corpos infectados, por exemplo, esse caso do Covid-19 mesmo, nós jamais receberemos um corpo desse no laboratório. Nós não sabemos, é uma coisa muito nova ainda, nós não sabemos como atuar num corpo como esse. E eu acho até que seria importante, depois que tudo acontecer e isso se resolver, vermos alternativas até mesmo para estudar esse tipo de corpo, tá certo? Porque é conhecido as lesões que o vírus causa no pulmão, né? Mas nós conhecemos a nível de exame de imagens. E ao vivo e a cores, tirar o pulmão. Sim. Já se ouve falar também, professor? E se o indivíduo que curou da doença, será que isso vai lhe... Aqui, tá me ouvindo? Já se ouve falar também em algumas alterações hepáticas e neurológicas, nada confirmado cientificamente, né?
E a gente sabe que cada organismo vai reagir de uma forma. Então, talvez isso seria Exatamente. interessante da anatomia, não é isso? Exatamente. Além das modificações Por exemplo, anatômicas do pulmão. exatamente. Por exemplo, um indivíduo que se curou do coronavírus, como é que vai ficar o pulmão desse cidadão? Vai ficar com alguma lesão? Vai ficar com alguma fibrose? Essa fibrose vai lhe causar algum déficit respiratório? Ninguém sabe ainda. São E incógnitas. o coração? Precisamos descobri-las e responder. Como? E o coração também, né? Porque é um Exatamente. autocuidado, né? Uma carga medicamentosa muito intensa. E tem pacientes que, mesmo na UTI, em respirador, estão tendo arritmia, estão tendo miocardite. E aí a gente tem que ver isso também. Exato. Exatamente. Então, assim, são fatores que, a princípio, nós não temos como estudar. Porque os corpos, eles são sepultados imediato ou são cremados de imediato. Nós não temos como estudar isso, pelo menos por agora, por conta de tudo que está acontecendo, muito novo para todo mundo. Está se descobrindo aos poucos o que é que pode estar acontecendo. Pelas lesões, pelo menos, que eu vejo nos exames de imagens, eu sei, possa ser que eu ainda não vi também exame de imagem de pacientes que foram curados, né? E também os que foram curados ainda estão num espaço de tempo muito curto. Então, também não dá para saber se essas lesões elas vão permanecer no pulmão desse paciente e se isso mais tarde vai trazer algum problema. São coisas que nós descobrimos com justamente o uso do cadáver, né? São coisas que descobrimos com o uso do cadáver, claro. Mas é extremamente importante saber que em corpos que estão infectados, o ideal é não receber. Né? Afinal de contas, um laboratório, como todo mundo sabe, é um ambiente extremamente contaminável. Por mais que ele esteja limpo, por mais que ele esteja brilhando, por mais que se utilizou litros e litros de água sanitária, entre tantos outros desinfetantes, né? É um ambiente extremamente contaminado. Então, trazer mais contaminação perigosa, inclusive, realmente nós, não, pelo menos aqui na Universidade Nova de Lisboa, não é aceitado. Né? O corpo é enviado imediatamente para cremação, entra em contato com a família, agradece, claro, e faz-se uma entrega das cinzas, caso queiram. Caso não queiram, as cinzas têm um destino de acordo com o interesse mesmo, até mesmo do doador, que lá na ficha tem essa informação a ser preenchida. Aqui na universidade, Ivan, desculpa, a universidade hoje tem mais de 3 mil doações em vida. É muita coisa. Nossa. E dentro das frias, são quase 100 corpos. Então tem corpo aqui para trabalhar por muito tempo. Né? Chega-se todo dia corpo, quase todo dia chega corpo. Tem semana que não chega nenhum, tem semana que chega amanhã ou outro de tarde, tem semana que chega só um, tem semana que chega 2, 3, enfim. Às vezes, aquele doador ele já está numa UTI, os médicos já desenganaram, né? E a família já nos contacta lá e já fica de prontidão a funerária para caso ele entre em óbito e buscar no hospital X, Y, Z. Né? Que é algo que ainda é muito incipiente no Brasil e que precisa ser trabalhado. Temos um grande fator que é a cultura de cultuar o corpo, de sepultar o corpo, ainda é muito forte e é compreensível, principalmente
Professor, o senhor consegue me escutar? Eu creio que a internet do senhor travou novamente. Vamos ver se o pessoal aqui também constata isso. Gente, infelizmente a internet do professor Edvaldo travou novamente, mas aí a gente vai, eu vou tentar novamente conversar com ele, deixa eu ver se eu consigo, tá? E aí eu posso passar para ele todas as questões de vocês. Caiu, infelizmente. Todos os questionamentos de vocês. Peço para ele estar fazendo um vídeo e mandar para a gente. E aí vocês vão tirando as dúvidas. E a gente pode fazer uma nova live com o professor Edvaldo e dar continuidade a esse assunto que é extremamente importante e muito valioso para a ciência. Tá ok? Um grande beijo para vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá acompanhando a gente até agora. E podem esperar que vai vir muita live por aí. E olhe, vamos adiantar, vem mais live internacional também. Beijo, obrigada, gente. Vamos fazer uma nova live.